É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. História do Bruno Henrique, porque esse é ídolo de fato. É um jogador que está apenas preocupado com o que acontece dentro de campo e jogar o futebol dele. E repito, para mim é muito ídolo. Eu sou um cara que eu sou, enfim, muito grato pelo que o Bruno Henrique fez com a camisa do Flamengo e como jornalista um admirador não só do futebol dele, mas também pelo lado humano dele, que é um cara sensacional. Ficou bonita, hein, a placa, o Lucas Pedrosa, para o Bruno Henrique. E se a gente for hoje refletir sobre aquele quarteto fantástico que tinha no Flamengo de 2019, os anos se passaram, e quantos anos se passaram? O Everton Ribeiro voou, o Gabigol voou, o Arrascaeta hoje pode até ser visto pelo seu torcedor sentado no banco de reservas, porque o Flamengo tem uma máquina tão grande na mão, né? Mas o Bruno Henrique continua sendo um poder de decisão. Não que o Arrascaeta não seja, hein? Vocês sabem que eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas a gente está falando, por exemplo, agora de um primeiro momento da temporada do início do ano, com o Campeonato Carioca, com Supercopa, em que o Bruno Henrique, foi protagonista para o Flamengo tocar nas taças. Na Supercopa foi protagonista no jogo único e no Campeonato Carioca, nos grandes clássicos, como foi chamado de Rei do Rio, hein, Vene Casagrande. Ele também foi protagonista, quer dizer, um personagem, falando de um elenco tão robusto, um personagem que acaba se destacando mesmo assim, depois de tantos anos. Ele foi o que sobrou ainda brilhando do quarteto fantástico do Flamengo. Verdade, Fernanda. Existem grandes craques e existem os grandes jogadores. O Bruno Henrique, ele consegue ser um grande jogador, além de, na minha visão, no futebol brasileiro, ser um craque. Porque muitas vezes você vê um cara que é talentosíssimo, mas nos grandes momentos ele não aparece. O Bruno Henrique, ele consegue fazer os dois. E nos grandes momentos ele sempre apareceu. É um atacante praticamente completo, tem uma excelente bola aérea, cabeceia muito bem, tem velocidade para jogar pelas pontas, consegue também fazer a função de centroavante e contribuir com gols. É um cara que realmente na história do Flamengo tem o seu nome marcado. Vale lembrar, o Vene citou a questão do olho, mas eu lembro até acho que a questão do joelho, ela é muito mais grave para o sentido atlético do que a questão do olho, que poderia fazer ele parar de jogar, mas, cara, ele teve uma lesão multiligamentar, não foi um ligamento, foram vários ligamentos rompidos, ele ficou um tempo parado e conseguiu voltar do mesmo jeito que ele jogava antigamente. Então, assim, cara, é um jogador espetacular realmente. O Bruno Henrique é um dos maiores nomes aí do futebol brasileiro aqui em nosso território do século. Posso dar um crédito aqui que eu acho extremamente importante? O Bruno Henrique hoje só está no Flamengo graças a um profissional, Abel Braga. Muita gente não sabe disso, mas a diretoria do Flamengo, na ocasião, até pensou em desistir da contratação dele por conta da dificuldade da negociação com o Santos. Mas o Abel Braga bateu na mesa pedindo, porque era o único jogador que ele queria, era o Bruno Henrique. E na ocasião a diretoria só contratou porque o Abel Braga pediu muito, muito mesmo. E não pediu o Arrascaeta na ocasião. Tanto é que o Arrascaeta ficava no banco de reservas e foi e o esse Bruno o Henrique grande titular. Problema na vida do Abel. Exatamente. Só que hoje, se o Bruno Henrique está no Flamengo, é muito graças ao Abel Braga. Parabéns ao Abel Braga pela visão que teve nesse jogador. Um beijo para Abel, que é um queridaço. Porque ele, na última temporada de Santos, ele estava muito mal. Tanto é que se a gente for parar e analisar as postagens da ocasião, a torcida do Flamengo, a grande maioria, questionando a contratação. Será que dá certo? Será que dá certo? E a torcida do Santos agradecendo. E hoje aí a gente vê o nível de futebol do Bruno Henrique. E é um cara que começou a jogar o futebol profissional de forma tardia, né? Sim. Ele não fez base, ele é daquelas histórias em que ele foi encontrado, o futebol o escolheu literalmente. Ô, Lucas Pedrosa, você fala dessa grande lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que é um cara que eu identifico o jogo dele como um poder destemido, né? Ele parece que todos os jogos são gigantes pro Bruno. Ele não sente tamanho de jogo. Isso é muito importante. Eu acho o Luiz Henrique, que era do Botafogo, está na Rússia, também tem essa característica. Eles só jogam, né? Uma coisa bem intuitiva e com muita qualidade. E ele também, o Bruno Henrique, ele se destaca muito pela sua velocidade.
Eu até falo algumas vezes aqui nesse programa que ele às vezes até corre como um velocista, com as pontas dos pés, por de tanta velocidade que ele tem, uma técnica muito apurada. E depois dessa lesão ficou a grande dúvida: como será que vai voltar esse Bruno Henrique? Porque foi uma gestação essa lesão, foram mais de 9 meses que ele ficou fora, e ele volta e parece que ele não ficou machucado. Ele conseguiu, assim, se nascer novamente depois dessa lesão, né? Ele não perdeu as suas grandes características. Ah, sem dúvida. Eu acho que ele continuou sendo aquele atleta que a gente via. Talvez ele tenha perdido um pouquinho de velocidade, mas ele consegue se reinventar porque ele sempre teve fora de gol, ele continua sendo o artilheiro. Ninguém que é ponta, que é um atacante, faz 100 gols assim com facilidade. Isso é um número extremamente expressivo e ele consegue também contribuir com tudo que o Flamengo tem de suporte, né? Se a gente fala sobre a letalidade do Flamengo no jogo contra o Fluminense, eu acho até que o Flamengo jogou mais no segundo jogo do que no primeiro jogo, mas faltou a letalidade. O Flamengo não foi letal contra o Fluminense, poderia ter sido punido mesmo tendo jogado 90% do jogo mais do que o Fluminense. O Bruno Henrique faz falta nisso também. Muito bem, e o Jorginho, gente, já foi visto aqui pelo nosso Rio de Janeiro. O flagrante foi feito pelo paparazzo rubro-negro, que na ocasião não gritou: ela não vem! Não, né? Não, né, nesse Papa? caso, não foi isso que você Papa gritou. pode gritar: ele vem. Ele vem. Parceiro do Pedrosa lá na Placar, né? Verdade. Aliás, qual é o horário do programa lá? Todo dia ao Todo vivo, hein? dia ao vivo, 18 horas, YouTube da Placar TV, tem um placar aberto, eu, Paparazzo Rubro Negro, José Ilan e a Raíza Simplício também estamos por lá Muito todos bem. os dias. 4 feras aí falando de futebol todo dia ao vivo. Aí quando o jogador, voltando a falar do Jorginho, desembarcava no aeroporto do Galeão e depois chegando no Hotel Fazano. Chique, hein? Inclusive, Ipanema. você sabe a história do Paparazzo com o Fazano, né? É lá que ele passa, ela não vem mais. Ela não vem mais. Ela não vem mais. Ô, Venê, o homem vem ou não vem pro Flamengo? Ele tá de férias, gente, no Rio de Janeiro, aí com a família, e escolheu logo o Rio de Janeiro pra passar as férias, ô Venê? Tem um motivo particular também, pelo que me relataram, a esposa dele vai fazer um procedimento estético com o médico da confiança deles aqui no Rio de Janeiro, e ele vai juntar o útil ao agradável, vai apresentar a esposa ao Rio de Janeiro, porque esse foi um dos motivos que fez o Jorginho atrasar o sim ao Flamengo. Como que seria a adaptação da esposa, da família ao Rio de Janeiro. E ele vai aproveitar para mostrar o Rio de Janeiro, eles vão estar na companhia de 2 casais também, eles vão apresentar o Rio de Janeiro a ela, ou seja, mostrar onde pode morar, como é que funciona o dia a dia aqui no Rio de Janeiro. O Jorginho vai aproveitar, vai conhecer também as estruturas do CT Ninho do Urubu, vai ser recebido lá pelo diretor José Boto. É questão de tempo, assim, na minha concepção, para ele poder assinar esse contrato com o Flamengo, esse pré-contrato. O próprio José Boto, na entrevista que eu fiz com ele segunda-feira, se mostrou muito otimista em ter o Jorginho já para o Super Mundial. E por que a gente fala isso? Porque o contrato dele com o Arsenal vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Sim. Então muita gente fica com essa dúvida se de fato o Jorginho vai estar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. E caso não esteja também, eu não vejo nenhum absurdo nisso. Até porque estamos falando de um jogador que vai terminar a temporada dele, né? Porque a temporada na Premier League vai até o meio do ano. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pessoal, bem já faz previsão sobre Felipe Luiz e ganha apoio da bancada. O sucesso de Felipe Luiz como treinador do Flamengo gera cada vez mais debates sobre o nível que o ex-lateral pode atingir na profissão. Em 27 jogos à frente do rubro-negro, o técnico perdeu apenas uma vez, na opinião do jornalista Benjamin Beck. Por exemplo, o técnico do Flamengo é o próximo a assumir a seleção brasileira. Cara, não. Que atualmente tem Dorival Júnior no comando. A declaração veio no Arena SBT. Para que o Felipe Luiz vai sair do Flamengo para assumir essa bomba dessa seleção? Para quê? Para queimar o cara? O cara mal começou, já quer queimar o cara? Não. Que seleção brasileira o quê? Felipe Luiz vai continuar no Flamengo. Se eu fosse o Felipe Luiz, isso nem passaria pela minha cabeça. Imediatamente os companheiros de Benja na atração apoiaram a sugestão. Enquanto o ex-jogador Carlos Alberto disse que gostaria muito, Mauro Betting ressaltou que o objetivo não era queimar Dorival. Potencial para isso ele tem, só para deixar claro, não estamos derrubando o Dorival Júnior nem nada, eu adoro o Dorival, até agora ele não foi o cara, ressaltou Mauro. Cara, ó a seleção brasileira. O Fernando Diniz
quando estava no auge ali, campeão da Libertadores, teve a excelente ideia de assumir a seleção brasileira. Né? Aí ele treinou, estava treinando a seleção brasileira e treinando o Fluminense ao mesmo tempo. O que deu? O que deu? Super queimado, cara. Queimou e muito a imagem do Fernando Diniz. Tanto é que ele foi demitido sem nem saber. O pessoal demitiram ele numa coletiva, cara. Aí, Dorival Júnior, em ascensão, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com o Flamengo. Depois, né, assumiu o São Paulo campeão da Copa do Brasil novamente. Foi para a seleção brasileira, todo mundo apoiando, todo mundo falando que ele era o cara. Agora já estão falando mal. Estão falando que o Dorival Júnior não é o cara. Agora quem botar o Felipe Luiz lá, cara, pelo amor de Deus, cara. Se eu fosse o Felipe Luiz, nem passaria pra minha cabeça. Cara, a seleção já foi boa. Hoje é bomba. É isso aí. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!